A humanidade recebeu duas missões. A primeira, construir uma cidade de amor por si mesmo, baseado na realização, na busca pelo seu próprio fim. E outra realização, a busca pela a construção da cidade de Deus, de amor a Deus e a busca da realização da alma. Esta é a tese de Santo Agostinho, um filósofo, quase no finalzinho da antiguidade, filósofo cristão, que teorizou sobre duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você querer aprender ou conhecer mais sobre a história de Santo Agostinho, eu vou deixar o vídeo deste lado aqui para você saber mais sobre ele. E aqui eu vou aprofundar sobre a teoria política agostiniana, que vai ficar conhecida na história como teoria política agostiniana. Se você não sabe sobre história, com a queda do Império Romano, lá no século V, se não me engano, 476, a igreja cristã, ela passou a ser a responsável por cuidar das almas e também a responsável por cuidar do Estado. E ao longo da história do cristianismo, que a gente conhece como história medieval, a igreja ela tinha que ser Estado e ao mesmo tempo ser igreja. E a luta era que reis estavam escolhendo pessoas ao seu bel prazer para instituir bispos em certas regiões, bispos e padres. E o Papa proibia isso. Então começa uma luta entre a igreja e o Estado, que a igreja ela é responsável por cuidar das almas. O Estado tem a responsabilidade em guiar as pessoas ou controlar as pessoas para elas não transgredirem a moral. Na visão antiga, lá na Grécia, a função do Estado era assegurar a vida boa. Durante a Idade Média, vai ter uma visão negativa do Estado. Ou seja, na Idade Média, com a visão cristã do homem decaído, de que o homem tem que voltar para Deus, aí vem até a questão de Santo Agostinho quando coloca essa direção do homem para voltar para Deus. Na Idade Média, o homem passa a ter uma natureza sujeita ao pecado, ou seja, ao descontrole das paixões. E o remédio para isso era a vigilância, ou seja, aquelas pessoas que não eram cristãs ou que não eram convertidas ao cristianismo, o Estado tinha que ser um vigilante. Se a pessoa transgredia a moral mais forte da época, que era a moral cristã, essa pessoa ia ser punida. Agora, aquelas pessoas mais cristãs, elas já faziam a sua própria vigilância, trazendo até um pouco de Sócrates. Ela se autoconhecia e fazia a vigília de si mesmas para não decair no pecado e para não cair no descontrole das paixões. Não é à toa que nas ideias de Santo Agostinho existe muita questão de mortificação do corpo e a busca do controle das paixões. As paixões não devem controlar o corpo. Nesse desenvolvimento do Estado medieval, podemos encontrar que a religião cristã se torna Estado também, tem força de Estado e tem força espiritual. Com a força do Estado, a força espiritual, o papel do Estado era, primeiramente, buscar intimidar os homens, as pessoas, para que hajam retamente. Ou seja, então vai ter uma relação entre política e moral. Tem que ter um governante justo. Então, esse governante busca formar o povo na justiça. Então, a relação entre política e moral vai ser na busca de formar um governante justo, que por sua vez consiga fazer as pessoas, muitas vezes, andar pelo certo, e muitas vezes através do medo e da obediência.
desse justo governante em punir as pessoas. E se a pessoa ela feria os princípios da moral cristã, ela era condenada, porque a moral cristã era a moral forte. Então, a gente pode começar a pensar aqui na luta dos dois poderes, Estado e Igreja. Nesse momento, Estado e Igreja é bem junto aí, bem relacionado. E a moral mais forte era a moral cristã. Com a queda do Império Romano, a Igreja cristã ela começa a administrar as pessoas no plano de Estado e no plano espiritual. Santo Agostinho ele vai começar a fazer uma teoria mais própria para distinguir o Estado da Igreja, que antes não tinha essa diferença. O que era Estado e o que era Igreja? O Estado tinha uma representação da própria Igreja, e a Igreja tinha uma representação do próprio Estado. Ao longo do século VI, VII, século XIII, começa a ter uma diferenciação do que é o Estado, do que é a Igreja. Qual é a função do Estado? Qual é a função da Igreja? Então vem uma definição. O Estado é secular, temporal, ele muda, o Estado vai mudando. Voltado para as necessidades mundanas, e sua principal característica é o exercício da força, ou seja, não é à toa que o Estado sempre tem os seus exércitos. Quando tem uma guerra, o Estado coloca os seus exércitos. Quando tem um motim, quando tem rebeliões na sociedade, chama o quê? A polícia, para acalmar essas rebeliões. E a polícia usa de quê? De força. Força física. E depois vem o outro poder, que é o poder da Igreja. O poder da Igreja já é um poder espiritual, voltado para as necessidades da alma e da salvação, que devem levar as pessoas para a verdadeira religião. Ou seja, o Estado temporal, mundano, e a Igreja espiritual, que busca trabalhar com as almas. O Estado não tem função de trabalhar com as almas das pessoas. O Estado tem função de garantir o sustento das pessoas, necessidades básicas e etc. E a Igreja tem outra função, que é a função de cuidar da alma. Que a gente pode dizer a função da psique, da alma, que a gente pode colocar a questão da mente. Olha, se a gente for pautar aqui, os filósofos eles tinham a visão de que existia um mundo espiritual. Não existia apenas um mundo terreno. Já tinha uma premissa aqui, de que existe um mundo espiritual, nesse mundo espiritual nós vamos para lá. Então aqui nós somos peregrinos. Não é à toa que o próprio Jesus vai dizer, dai a César o que é de César. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos peregrinos aqui. Existe outro plano que nós devemos buscar, devemos ir. Com Agostinho de Hipona, para Agostinho vai definir que o próprio homem tem tendência de servir aos planos da cidade dos homens e a cidade de Deus. Ou existe no homem uma tendência para esses dois planos, seja a cidade dos homens e a cidade de Deus. Então Agostinho trata também, teorizando, que tem uma dimensão terrena no homem, que é natural nossa. Essa dimensão terrena faz parte da nossa história natural, de crescimento até a velhice, faz parte da moral que nós temos, das necessidades materiais que nós precisamos saciar, e diz respeito a tudo que é perecível e atemporal. E Agostinho vai interiorizar mais ainda. Existe a dimensão celeste, que é a comunidade dos cristãos, firmes no amor a Deus, que vive pela fé. Ou seja, a ligação das duas cidades não é oposição em Santo Agostinho. Mesmo que depois de um tempo as ideias de Santo Agostinho se transformam no agostinismo político, que é uma marca muito forte no confronto da Idade Média. Se você pegar Agostinho, vai ser o primeiro teólogo e filósofo que vai mostrar uma direção para a história. A história tem um fim. Para os gregos, a história era cíclica, não tinha um fim. Sempre mudava e apareciam novas coisas e assim ia correndo a vida aqui. Para Agostinho, não. Com a revelação cristã, existe uma continuidade na história. Existe um fim último. Aqui podemos colocar um historicismo, que a história um dia irá chegar ao seu fim. Aqui nós fazemos parte de um plano terreno, onde eu posso contribuir
com essa história celeste, se eu querer. Ou então eu vou me preocupar apenas com esse mundo perecível, transitório. Então, Santo Agostinho ele entra como um dos primeiros filósofos que faz um historicismo filosófico, começa a fazer a filosofia da história, que dentro da teologia vai chamar de escatologia. É aqui nós podemos trazer para os dias de hoje. O mundo hoje ele serve a que cidade? A cidade de Deus ou a cidade dos homens? As igrejas cristãs, elas estão servindo a cidade de Deus ou a cidade dos homens? As igrejas estão preocupando com as almas ou a igreja está se preocupando apenas com o perecível, com o transitório? Será que nós apenas estamos levando a visão cristã apenas para o plano social? Ou levando a visão cristã para realmente que existe um plano espiritual a qual nós estamos destinados? Estamos destinados a esse fim último. Espero que esse conteúdo possa ajudar você na sua reflexão filosófica e até o próximo vídeo, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação, porque eu fui!